Oi pessoal, eu sou o Rafael Dias, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece também de compartilhar esse conteúdo com quem você acha que vai curtir, beleza? No vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre religião e vou mostrar pra vocês que até hoje existe muito racismo quando a gente fala de crenças religiosas. E se a gente for parar pra pensar, é sempre tudo culpa do ser humano. A religião em si não tem nada a ver com isso. Eu vou mostrar pra vocês também que nessas condições o racismo ele não parte simplesmente de pessoas de etnias diferentes. Ele parte de qualquer raça ou qualquer etnia que se sinta superior à outra por conta da religião. Independente de etnias ou raças, o racismo religioso ele pode ser tão ou mais violento ainda do que o racismo que a gente conhece. Então, fica por aí que a gente tem muita coisa para conversar. Para a gente começar a entender os diversos tipos de racismos motivados pelas religiões, a gente tem que pensar o seguinte: todos os seres humanos eles constituem uma raça, a raça humana. E apesar dessa lógica ser muito simples de entender, muitas pessoas parecem que não aceitam ainda essa questão. E o que vai causar guerra, morte ou perseguição é simplesmente o fato de que uma religião X ela não vai de encontro àquela religião dominante. E unicamente por isso ela vai ser considerada uma raça diferente, mesmo que ela tenha nascido ou habite o mesmo espaço geográfico da cultura e da religião dominante. Eu vou dar um exemplo aqui de um termo que existe há muito tempo: caça às bruxas. Ele vem assim no feminino porque normalmente quem morriam eram as mulheres. Mas essa caça às bruxas, ela acontecia normalmente com as pessoas, independente de ser homem ou mulher, que praticavam alguma religião diferente daquela religião dominante na época. O termo caça às bruxas, inclusive, começou dentro da religião católica. Se você for parar para prestar atenção na história, você vai ver que a religião católica ela foi responsável pela morte de muita gente, tanto nas Américas quanto na África. O que não significa, hoje em dia, que a religião católica seja um poço de maldade. A gente só não pode negar o passado, inclusive eu já falei sobre isso na série sobre racismo. Mas enfim, o fato é que as religiões que cultuavam a natureza, ou davam muita visibilidade para as mulheres, ou simplesmente não cobravam pela sua salvação, elas eram consideradas bruxarias e praticadas por pessoas de raças inferiores. Bruxas, magos, ciganos. Muitas pessoas foram queimadas na fogueira simplesmente por irem contra aquela religião que estava ali dominando a época. Mas esse tipo de perseguição religiosa, ele não acontece só dos cristãos para outras religiões, antes que vocês pensem em alguma coisa. Em 2019, por exemplo, mais de 250 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo todo. E isso aí, se você for parar para pensar, foi dia desses. Só na Nigéria foram mais de 1.300 pessoas mortas pelo simples fato de exercerem o cristianismo. Pelo mesmo motivo, durante muitos e muitos anos, os judeus também foram perseguidos. Hitler, por exemplo, era um genocida que considerava os judeus uma raça inferior, apesar do judaísmo não ser necessariamente uma raça, e sim uma religião. Aqui no Brasil, se você fez o ensino fundamental direitinho, você sabe que muitos índios e muitos negros morreram simplesmente porque eles não queriam, eles causaram uma certa resistência a se converter ao catolicismo. Isso daí todo mundo sabe, aliás, isso espera-se que as pessoas saibam. E uma vez que eles não eram batizados, e segundo a religião, por esse motivo eles não possuíam alma, o genocídio era justificado. Mesmo depois da suposta libertação dos escravos, a igreja continuou criando mecanismos para controlar as populações consideradas de raças diferentes. Como eu falei em um dos vídeos da série sobre religiões, vou deixar o cardzinho aí em cima para quem quiser acompanhar, até 1891 era proibido não ser católico no Brasil, ou seja, você não podia praticar nenhuma outra religião. Por lei, você tinha que ser católico e você ia preso se você descumprisse essa lei. A própria padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, alguns estudos indicam que ela originalmente não era preta. Ela era branca, mas teria sido pintada como preta por conta de uma estratégia de inclusão da população negra no projeto de cidadania do Estado brasileiro, entre os séculos 19 e 20 mais ou menos. Resumindo aqui a história, os negros eles estavam recém-alforriados, teoricamente livres para exercer
a cultura e a religião deles da forma que eles bem entendessem. E a igreja precisava de ícones que causassem identificação com essa população que estava livre para exercer outra religião e também para que eles não perdessem fiéis. Porque se o negro tinha a liberdade de venerar os seus orixás ou os seus ancestrais, por que ele ia voltar para uma igreja ou para uma religião que matou tantas pessoas iguais a ele? Essas pesquisas, elas têm algumas publicações, eu vou deixar um link aí embaixo na descrição do vídeo para quem quiser conhecer mais e se interar sobre o assunto. E é por isso que eu falo que, em comparação com antigamente, a gente evoluiu muito e a religião, apesar de ainda ser muito presente, ela não deve, em hipótese alguma, ser misturada com política. A gente ainda vê muita gente querendo colocar um Deus acima de todos? Vê. Uma pessoa dessas é normal? Não. Mas mesmo tendo esse parafuso a menos, as pessoas e a sociedade elas ficam sim indignadas e defendem o ser humano acima de tudo e acima de qualquer religião. Até porque o obrigatório é viver, religião é opcional. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que todo mundo tenha gostado. O último vídeo dessa série vai sair na semana que vem, então todo mundo fica por aí, se inscrevam no canal, deixem o seu like aqui no vídeo, eu ainda estou fora das minhas redes sociais, então por favor compartilhem esse vídeo com todo mundo. E é isso, até semana que vem, fica por aí.